pus para iniciar aqui também a gravação aqui pelo Teams. Pronto. Pessoal, então é o seguinte, nossa disciplina é inteligência artificial, como já disse. Nessa aula eu vou apresentar para vocês a ementa e vou falar sobre algumas coisas importantes acerca da inteligência artificial, tá? Alguns mitos, a criação, a ideia por trás, tá? Então vai ser uma introdução sobre a disciplina, tá? Já adianto para vocês que é um primeiro momento, ela é uma disciplina teórica, mas depois ela tende a se tornar prática, tá? Então vai ter programação aqui, a gente vai fazer algumas coisas nesse sentido, certo? Mas a aula de hoje não vai ter nada prático, somente aqui uma apresentação mesmo da ementa e de alguns tópicos que são importantes, tá? E aí a gente vai bater um papo a respeito de inteligência artificial aqui, certo? Quanto às dúvidas, se tiver, pode me interromper, fiquem à vontade, tá? Não tem problema nenhum. Tirar dúvida é essencial, não levem dúvida para casa, tá? Então vamos lá, eu vou colocar aqui para apresentar. Sempre o meu monitor vai dar esse probleminha aqui, eu tenho que alternar aqui as telas, que eu tô com duas telas aqui. Se quiser mandar dúvida também aqui pelo chat, o chat está aberto em outra tela aqui, então eu tô acompanhando, tá? É só mandar a dúvida aqui também por escrito, se preferir, que a gente tira a dúvida, tá? Então vamos lá. Nossa ementa, então. As primeiras coisas que a gente vai estudar são os fundamentos, né, e paradigmas do que é inteligência artificial. Isso a gente começa a estudar hoje, né? Eu já começo a passar alguma coisa para vocês hoje a respeito disso. Dentro desses fundamentos existe uma série de tópicos que eu não citei aqui, mas que a gente vai estar comentando, tá? Então na aula de hoje a gente vai ver já um pouco desses tópicos, certo? Num segundo momento a gente vai estudar técnicas que podem ser aplicadas para solucionar problemas utilizando inteligência artificial, tá? Então aqui existem uma série de técnicas e a gente vai ver as principais e como a gente aplica essas técnicas, tá? Inclusive a gente vai mexer em algumas ferramentas que já fornecem algumas soluções acerca de inteligência artificial, como por exemplo o Watson, tá? Eu não sei se alguém aqui já conhece, mas o Watson é da IBM, tá? A gente vai brincar um pouco lá no Watson. Existe uma forma de acessar ele gratuitamente, tá? E depois a gente vai estar brincando um pouco com ele para entender uma ferramenta, né? Ver como ela funciona, tá? A partir daí dá para fazer muita coisa lá no Watson, tá? A gente vai brincar com essa questão de soluções de problema utilizando uma inteligência artificial que já é muito famosa, né, da IBM aí, que é o Watson. E aí, fora as outras técnicas que a gente vai ver e as outras ferramentas que existem, tá? Então aqui a gente vai também trabalhar com isso. Na questão dos fundamentos, eu esqueci de falar, mas eu quero comentar com vocês um pouquinho como funciona a programação de inteligência artificial, tá? Então, o que é um neurônio, a questão de treinar um neurônio, como é treinada uma malha, né, de neurônios que compõem o que é a inteligência artificial dentro da programação, tá? Então, lá para frente a gente vai ver esses fundamentos. Se der, a gente até programa alguma coisa nesse sentido. Sobre as técnicas, então, já falei que a gente vai estar trabalhando algumas ferramentas, em específico o Watson, né, para fazer solução de problemas. Isso vai auxiliar vocês de diversas formas, tá? E por fim, sistemas baseados em conhecimento, planejamento e aprendizagem. Na verdade, a gente vai ver quais são os principais sistemas hoje em dia, né, que se baseia nisso. Esse conhecimento, planejamento e aprendizagem é a base de um sistema que utiliza inteligência artificial. Então a gente vai ver aqui nos outros tópicos que quando você emprega inteligência artificial em um sistema,
é necessário você treinar aquele sistema, ou seja, você inserir conhecimento naquele sistema, fazer com que ele aprenda para que ele desempenhe uma função. Então, nesse tópico aqui, a gente vai ver como isso funciona, tá? Bom, seguindo aqui então. Pode parecer um assunto novo, mas surgiu em 1960, tá? Só uma coisa que eu esqueci de falar antes de começar aqui a introdução. Todo material, galera, de aula, eu tô colocando aqui, ó. Deixa eu puxar aqui a tela para vocês verem. Ó, tá aqui em geral. Se você vier aqui em arquivos, ó, material de aula já tá lá, tá? O PDF. Então, para quem quiser baixar, tá aqui, ok? Depois testa aí se conseguiu baixar e me fala se deu certo. Então, toda aula que eu for apresentar para vocês, eu vou colocar aqui, tá? Só para deixar claro. Voltando então. Sobre, então, introdução, né? Surgiu a ideia de inteligência artificial por volta de 1960, tá? Então teve algumas pessoas que já começou a levantar questões onde se pensava que poderia fazer com que as máquinas aprendessem, tá? A gente vai entender que inteligência artificial ela não é fazer com que uma máquina ocupe o lugar de um ser humano, tá? Algumas funções sim, mas não tudo, né? Tem pessoas, talvez até pessoas um pouco menos informadas, que quando você fala inteligência artificial, fala, nossa, a máquina vai substituir o ser humano. Não é assim, tá? Mas nessa época aqui se começou a pensar que poderia se fazer com que uma máquina fosse sim, né, exercer funções que um ser humano talvez poderia exercer, né? Bom, então a inteligência artificial ela tenta ser similar à inteligência humana, tá? Mas ela sempre vai ser exibida, essa inteligência artificial, por meio de um software, tá? Então é um programa de computador que vai simular essa inteligência, tá? Além de também ser um campo de estudo acadêmico. Então, se você for aí para o Google e começar a pesquisar sobre inteligência artificial, você vai ver que tem vários campos que focam no estudo de inteligência artificial. E várias empresas muito famosas. A exemplo que eu já falei aqui é a IBM, a NASA investe pesado em inteligência artificial, tá? O Tesla, né? Aquele carro famoso, todo mundo já ouviu falar sobre esse carro americano, investe em inteligência artificial. Na agricultura hoje em dia se investe em inteligência artificial. Então é um campo de estudo muito explorado, tá? Daí vem a importância de se estudar esse tópico aqui, uma vez que vocês vão sair para o mercado de trabalho e pode vir a precisar interagir com esse tipo de tecnologia, né? Então, os principais pesquisadores e livros didáticos definem o campo como o estudo e projeto de agentes inteligentes, tá? Então, eles não chamam de inteligência artificial. Vai ser comum você ler algum artigo ou ver alguma matéria e ser chamado de agente inteligente, tá? Onde o agente inteligente é um sistema que percebeu o seu ambiente e consegue tomar atitudes que maximizam as suas chances de sucesso. Então, na verdade, é um sistema ali que vai ler o contexto onde ele está e tentar tomar a melhor decisão sobre uma situação, tá? Esse Kaplan e o Haenlin são duas pessoas que são famosos dentro da área de pesquisa da inteligência artificial, tá? E eles criaram a definição de inteligência artificial. Então, é a capacidade do sistema para interpretar corretamente dados externos, aprender a partir desses dados e utilizar essa aprendizagem para atingir objetivos e tarefas específicas, tá?
Por isso que a gente fala, né, que eu falei agora há pouco, sobre treinar a inteligência artificial. Treinar a inteligência artificial, na verdade, é fazer com que ela perceba esses dados externos e aí, mediante uma série de condições pré-programadas, ela começa a tomar decisões, tá? Por ela mesma. Mas lembrando, tá? Sempre vai existir a mão de alguém por trás, um programador. A inteligência artificial ela não surge do nada. Então, esse papo de que o computador vai substituir o humano, mentira, né? Sem o humano não existe a inteligência artificial. Então, né, papo furado isso daí. Tá? Vai substituir alguns ramos, algumas mãos de obra, mas no fim sempre vai precisar do programador lá para fazer com que isso ocorra, né? Com que a inteligência artificial ela funcione. Bom, esse John McCarthy define a inteligência artificial como sendo a ciência e engenharia de produzir máquinas inteligentes, tá? Lembrando que não é bem assim, tá? Isso ele definiu na época, mas não é que a máquina é inteligente, mas devido a uma série de condições ela vai conseguir assumir algumas posturas e definir, né, uma melhor ou uma pior ação mediante uma situação, tá? Em uma área de pesquisa da computação dedicada a buscar métodos ou dispositivos computacionais que possuam ou multipliquem a capacidade racional do ser humano de resolver problemas, pensar ou, de forma ampla, ser inteligente, tá? Também pode ser definida como um ramo da ciência da computação que se ocupa do comportamento inteligente ou ainda o estudo como fazer computadores realizar coisas que atualmente são os humanos que fazem, tá? Daí vem, né, a ideia de falar que a máquina pensa, porque você está fazendo com que a máquina assuma ações que normalmente seria um humano que estaria realizando, tá? Hoje em dia é muito comum, não sei se alguém aí já pesquisou ou foi atrás de ver, mas se entrar lá no YouTube e colocar linha de produção automobilística, né? Linha de produção Ford, vocês vão ver que normalmente é uma esteira com braços mecânicos e tem um mínimo de interação humana possível, tá? O que acontece? Esses braços mecânicos eles são programados para fazer o que um humano faria. É uma inteligência artificial ali por trás para aquela tarefa, sim, mas não quer dizer que aquilo lá, se você colocar ele, por exemplo, para fazer uma outra ação, ele vai fazer. Então é pré-programado, certo? Coisa que há muitos anos atrás era mão de obra humana, hoje em dia é uma máquina que desenrola, tá? Que desenvolve. Bom, seguindo então aqui com a nossa introdução, alguns mitos então sobre inteligência artificial, o que vai ser comum vocês escutarem falar, que na verdade não passam de mitos, né? Ela pode funcionar como nosso cérebro. Mentira, né? Inteligência artificial não pode funcionar como nosso cérebro. Por mais que ela possa tomar a melhor, ela possa analisar, né, uma situação e tomar a melhor decisão, ainda não, ela, por exemplo, não tem a capacidade de se modificar. Ela pode até melhorar a tomada de decisão dela por ela mesma, mas se modificar para, por exemplo, como eu disse, o braço mecânico lá que está na linha de produção para apertar um parafuso, ele do nada fazer uma outra função, como por exemplo pegar uma xícara de café, ele não vai fazer, tá? Então ela não tem a capacidade de se readaptar para situações. Ela faz o que ela foi desenvolvida para fazer, tá? Bom, nas mais diversas áreas acaba realizando apenas uma tarefa específica, tá? No contexto em que é aplicada. Cada sistema criado é limitado a um conjunto de atividades de cada finalidade. Esse tipo de coisa a gente chama de bot, tá? Para quem joga, já deve ter escutado falar,
sobre eu vou pôr um bot. O que é um bot? É um programa que vai fazer com que o computador jogue para você, tá? Isso é uma inteligência artificial, vou colocar entre aspas, porque tá eliminando o fator humano. O bot vai jogar para você, o computador vai jogar para você, tá? Quando você utiliza esse contexto para outras coisas, eu também posso chamar de um bot, né? Mais aplicado em uma outra coisa. Então, por exemplo, um exemplo clássico aqui, ó, né, só aqui frisando antes, bot é diminutivo de robot, tá? Só para deixar claro, tá? Bom, um exemplo clássico aqui, ó, é que, por exemplo, quando você joga xadrez contra a máquina, eu tenho um bot lá do outro lado que vai analisar as minhas ações e vai tomar a melhor decisão mediante o que está programado para ele, tá? Então veja só, né? O bot não vai conseguir jogar xadrez se for um bot, né? Deixa eu ler aqui inteiro, eu ia resumir, mas vou ler aqui inteiro para ficar claro. Um bot de atendimento, por exemplo, de ofertas de produto, de responder dúvidas, negociar dívidas, ele não vai conseguir, por exemplo, jogar xadrez. Então, por exemplo, quando você liga hoje lá na Vivo, que o computadorzinho lá atende, que você vai digitando os números, e aí ele toma uma decisão, aquilo é uma inteligência artificial de certo modo, mas se você colocar aquele mesmo programinha lá, aquele mesmo bot, aquela mesma ideia, para, por exemplo, jogar xadrez, ele não consegue se adaptar, tá? E nem aprender a jogar xadrez, porque ele não foi feito para aquilo, certo? Então, tem diferenças aí, tá? Por exemplo, já que não consegue elaborar estratégias funcionais e sim apenas executar comandos com base em análise relativa dos dados de sua função, tá? Um sistema tão complexo e abrangente como o cérebro humano ainda é uma realidade distante para o ramo da inteligência artificial, tá? Os extraordinários avanços em neurociência mostram que o ser humano ainda está longe de compreender alguns mistérios do cérebro. Entre eles, a incrível capacidade de criar, destruir, redefinir, ou seja, a criatividade, tá? A inteligência artificial é mais competente do que as pessoas em tarefas de análise, organização e até resolução de alguns problemas, mas ainda não é capaz de melhorar a si mesmo em diversos campos e aprender coisas novas sem informações prévias. Algumas empresas estão trabalhando no que a gente chama de Deep Learning, que é chamado de aprendizagem profunda, né? Seria uma tradução. E é um campo até promissor aí da inteligência artificial, que é a ideia de fazer com que o computador ele consiga aprender e evoluir, tá? Mas, como eu disse aqui anteriormente, é uma realidade muito distante, porém existe uma quantidade gigantesca aí de empresas investindo pesado nesse tipo de pesquisa, tá? Porém, se a gente for pensar, se nem o ser humano ainda conseguiu compreender alguns aspectos do próprio cérebro, como ele vai conseguir reproduzir isso em uma máquina, né? Então existe a pesquisa, mas nunca vai ser igual a gente, tá? Bom, seguindo. Segundo mito, tá? Inteligência artificial eliminará todos os cargos de trabalho. É mentira, tá? Isso daí não vai existir. Como eu já disse anteriormente, sempre vai ter um fator humano por trás. Um sistema que utiliza inteligência artificial pode armazenar bilhões de dados e realizar automaticamente tarefas com base na análise desses dados, como por exemplo, pode fechar acordo, vender, controlar uma linha de produção, etc. Mas nunca vai ser capaz de traçar estratégias do zero, tá? Então ele trabalha com uma gama de dados, um banco de dados e toma soluções, né? Indica soluções a partir desses dados. Muitas vezes a melhor solução, né? Talvez até uma solução melhor do que uma pessoa poderia indicar. Mas mais que isso ele não faz, tá? Um sistema ele não vai traçar um plano de negócio do zero. Então
por mais que ele tenha alguns fatores, né, que auxilia aí na melhor tomada de decisão, mas ele não é capaz de criar. Além disso, tudo que envolve humanização, sentimentos como empatia ou características como dedicação, mesmo em um contexto onde a IA se espalhe, ainda dependerá de uma interação entre o homem e a máquina. Então sempre vai ter o fator humano aí. Fora que a máquina ela não sente, né? Então, tomadas de decisões pautadas em questões onde envolva sentimento, a inteligência artificial é totalmente falha, né? Então não tem como também ela substituir esse fator. Empregos como os que conhecemos hoje se transformarão, isso é uma certeza, tá? Já se transformam. Muitos inclusive deixarão de existir, mas outros vão surgir, tá? Então, da mesma forma que se substituiu o ser humano nas linhas de produção automobilística, o ser humano ele migrou para outra área, tá? Ou vai trabalhar em uma outra função, mas nunca vai deixar de existir essa interação, né, entre a tecnologia e ser humano. Outro mito: a inteligência artificial mudará o mundo em poucos anos. Galera, vocês viram que a ideia surgiu em meados dos anos 60, faz 50 anos, tá? Teve um cara aqui que, quando surgiu a ideia de inteligência artificial, ele previa que nos anos de 2000, a gente vai ver um pouquinho aqui para frente, já seria totalmente diferente. A inteligência artificial já seria como o ser humano. Não é uma verdade, né? A gente está em 2020 e isso ainda não aconteceu, né? Então, esse processo ele é demorado. E é como eu disse, né? Se o ser humano não compreende ainda todos os aspectos do próprio cérebro, como ele pode reproduzir isso em uma máquina, né? Então, apesar de ser uma grande porcentagem das funções terem parte de seus processos automatizada nos dias de hoje, né? Menos de 10% das atividades podem ser inteiramente substituídas por tecnologia, né? Por exemplo, né, pensando aqui, como um computador poderia dar aula, né? Você pode pré-programar um computador para ele apresentar ali uma matéria, tal, mas e as diversas coisas que pode acontecer, por exemplo, em uma aula? Pergunta do aluno, questões como agendamento de aula, troca, lidar ali, né? Tem questões que envolvem sentimento, tem problemas que surgem durante uma aula. Então o computador ele nunca vai substituir inteiramente, né, o profissional. Um exemplo, tá? Eu estou usando aula como exemplo, mas você pode trazer para dentro de outras realidades, tá? Nas indústrias, sim, existe uma troca aí de mão de obra humana pela força de trabalho de máquinas automáticas, né? Isso é uma verdade. Até porque as máquinas elas não param, elas não cansam. Então roda-se turnos um atrás do outro sem precisar parar a linha de produção, tá? Isso é vantajoso para uma indústria. Mas ainda assim não é eliminado o fator humano, tá? Então nas indústrias existe essa troca de mão de obra humana pela força de trabalho de máquinas e programas de computador que possam executar automaticamente tarefas repetitivas, sem qualquer tipo de adversidade. Isso é importante frisar. Sempre vai ser tarefas repetitivas, sem a chance daquilo mudar. É aquilo e acabou, tá? Já que não sofrem com as vulnerabilidades de um ser humano, né? Então a inteligência artificial não tem cansaço, não sofre o risco de acidente e nem precisa se mover. Tá? Então no caso ali vai ser aquele programa parado ali desempenhando aquela função. Bom, a única coisa que vai gerar despesa aí é a manutenção de funcionamento, né? Porém, como se trata de um ramo da ciência relativamente novo e que está em fase de desenvolvimento lenta e gradual, ainda pode demorar para que a inteligência artificial cause algum impacto realmente
significativo em relação à sociedade, tá? Galera, eu tô indo muito rápido, tá dando para absorver de boa. Tem alguma coisa que vocês querem que volta aqui? Tá de boa? Estão aí? Eis a pergunta. Ah, show de bola. Se for muito rápido, dá um toque aí. Então tem dois tipos de inteligência artificial que eu quero aqui falar com vocês. É chamada de inteligência artificial forte e inteligência artificial fraca, tá? A inteligência artificial forte ela é uma ela aborda a criação da inteligência em um computador, como qualquer inteligência artificial, mas num sentido de ser autoconsciente, ela conseguir tomar decisões como se fosse um ser humano. Então esse ramo aqui que estuda inteligência artificial, chamado de inteligência artificial forte, é o que tenta reproduzir o que é um ser humano em uma máquina, tá? É o que tenta tornar um programa de computador autoconsciente, tá? É um tema bastante controverso, tá? Pois envolve temas como consciência e problemas éticos, tá? Então, quando se fala sobre inteligência artificial forte, entra-se essas questões de ética, tá? Porque até onde é correto se pensar em uma máquina, né, fazendo tudo que um ser humano pode fazer, né? Então aqui tem vários temas ligados também à ética, tá? Mas essa daqui é interessante vocês fixar como sendo a inteligência artificial, o ramo da inteligência artificial que tenta reproduzir o que é o cérebro humano em um programa de computador, tá? Então na ficção científica, né, tem uma série de filmes que já tratou sobre isso. Homem Bicentenário, né, do IA, do próprio inteligência artificial, né, do próprio Steven Spielberg. Tem outros filmes lá, Eu, Robô, né, não sei se alguém aqui já assistiu, mas existe aí uma série de filmes que já tratou sobre isso, né, temas abordando esse tipo de inteligência artificial, onde uma máquina ela pensa e age igual a um ser humano, tá? Então aqui é interessante, tá? Esses filmes eles trazem alguns aspectos interessantes sobre essa área aqui, né? Alguém aqui já ouviu falar de Stephen Hawking, acho que fala assim o nome, né? Para quem assistiu o seriado The Big Bang Theory, tem o o Sheldon lá, ele é fã, né, desse cara aqui. Para quem não conhece, é um seriado nerd de comédia. Mas esse cara aqui é um grande estudioso, tá? Ele morreu já, mas ele era uma das mentes mais brilhantes que o mundo já viu no ramo da ciência. E ele trabalhava nesse setor aí de inteligência artificial. E sobre a inteligência artificial forte, ele alertava que era uma ameaça à sobrevivência do ser humano avançar nessa área, tá? Se vão conseguir ou não um dia reproduzir o que é o cérebro humano, não se sabe, mas que existe uma gama de empresas que trabalham sobre esse tipo de pesquisa aqui, isso existe, tá? Bom, e se tem a forte, tem o oposto, que é a fraca. Essa daqui ela é uma inteligência artificial mais abordada, é a que a gente mais conhece, tá? Perdão. Só uma ressalva, esse tipo de inteligência artificial aqui, o estudo sobre ela, ele é bem mais caro do que se estudar e pesquisar sobre a inteligência artificial fraca. Essa inteligência artificial aqui, ela não trata de tentar reproduzir o cérebro humano em uma máquina, mas sim
em lidar com algumas ações que poderia ser desenvolvida por um humano. Então trata-se da noção de como lidar com problemas não determinísticos, tá? Então, problemas que não vai lidar aí com a necessidade de se haver uma mudança constante, tá? Então esse ramo da inteligência artificial é aquele que vai lá fazer a programação lá do braço mecânico, que está por trás do Watson, da IBM, e assim por diante. Dos programas aí que vai ler, né, uma ligação, por exemplo, de telefone, mediante um número que você digitar, uma palavra que você falar, ele vai tomar ações específicas, tá? Então, a inteligência artificial fraca está por trás desses programas. Uma contribuição prática, então, de Alan Turing. Vocês lembram desse cara aqui? Né? Esse cara lá por trás do surgimento de algumas máquina de Turing, né? Que revolucionou aí a informática. Teve uma época que ele tentou responder a seguinte pergunta: pode-se ter computadores inteligentes? Né? Para ele, sim. Tá? Foi em 1950 e ele foi um dos precursores da ideia de inteligência artificial. Uma das pessoas que começou a pensar: será que um computador pode vir a assumir o que é um ser humano? Pode ter uma inteligência? Tá? Para isso, ele formulou um teste que se tornou praticamente um ponto de partida para a inteligência artificial. Então, esse cara aqui que surgiu com a ideia de fazer com que um computador possa assumir, né, aspectos que um ser humano seria responsável de fazer. Tá? Como era esse teste que ele formulou? O teste consistia em se fazer perguntas a uma pessoa e a um computador, escondidos em algum lugar. Não se sabia se quem estava respondendo era um computador ou uma pessoa. Tá? Essas perguntas elas poderiam ser de qualquer tipo de pergunta. Quanto é 2 mais 2? 5 mais 5? Qual seria a melhor solução para uma determinada situação? Tá? Um computador e seus programas passam no teste se, pelas respostas, for impossível a alguém distinguir se o interlocutor é uma máquina ou uma pessoa. Tá? Então o teste na época era esse. Fazia-se perguntas simples, um programa ali de computador respondia, uma pessoa respondia. E tentava se distinguir qual que foi a pessoa que respondeu, qual foi o computador. Se em algum momento não fosse possível distinguir, ou na maioria das vezes não fosse possível, porque na visão do Turing, a máquina já estava pensando como ser humano. Não é bem assim, né? Hoje em dia, com o avanço da programação, a gente sabe que o programador ele faz as condições de um programa e ele pode, sim, programar diversas condições diferentes, milhões de condições diferentes, para fazer com que as respostas possam ser parecidas de um ser humano, né? Então, existe uma série aí de divergências sobre esse teste, tá? Mas na época isso deu um impacto muito grande, tá? E ele criou um artigo lá que ele fez a previsão que até o ano 2000 os computadores passariam nesse teste, né? Ele falava então, nessa época ele não conseguiu fazer com que os computadores da época simulassem perfeitamente o que o ser humano responderia, né, nesse teste, mas ele falava que até os anos 2000 sim, o computador ia ser idêntico a um ser humano. E não é uma verdade, né? Hoje a gente está lá em 2021 aí, e mesmo com todo o avanço de tecnologia, ainda quando você pede lá pro Google lá ou pra Siri lá responder alguma coisa, é nítido que é uma máquina ainda respondendo, né? Então não é uma verdade isso daqui, né? Bom, pois bem, né?
a um concurso anual de programas para esse teste. Então até hoje ainda tem programas que são desenvolvidos e concorrem a esse teste. Então até hoje ainda não se conseguiu fazer com que isso fosse uma verdade, tá? Mas o resultado dos sistemas ganhadores é tão fraco que em poucas perguntas logo se percebe a limitação das respostas da máquina, tá? Bom, o último programa aí que ficou famoso tinha o nome de Ela, tá? Mas aqui essa informação está um pouquinho defasada. Hoje o Watson seria um dos melhores programas nessa área aqui, porém ainda é possível saber que aquilo ali é uma máquina respondendo, tá? É interessante notar que tanto a máquina de Turing quanto o teste de Turing talvez derivem da visão que o próprio Turing tinha de que o ser humano é uma máquina. Ele pensava dessa forma, né? Então, devido talvez a esse próprio pensamento dele, esse teste aqui nunca chegue a se concretizar, né? Nunca chegue a virar uma verdade. Sobre a inteligência artificial fraca, então há quem diga que essa visão está absolutamente errada, tá? Do ponto de vista linguístico, onde associamos máquina a um artefato inventado e eventualmente construído, pode-se dizer então que nenhum ser humano foi inventado ou construído. Isso é uma verdade, né? Afirma-se ainda que a comparação feita por Turing entre homem e máquina é sinônimo de sua ingenuidade social, né? Na época se tinha uma visão de ciência totalmente diferente da de hoje, pois as máquinas são infinitamente mais simples do que o ser humano, apesar de paradoxalmente se afirmar que a vida é complexa. Então, na verdade, né, nunca que a máquina vai ser igual a um ser humano. A inteligência artificial fraca, então, ela se centra a sua investigação na criação da inteligência artificial que não é capaz de raciocinar e resolver problemas, mas sim aqui de seguir uma série de coisas pré-programadas, tá? Tal máquina, né, ou inteligência artificial com essa característica, não tem autoconsciência ou noção de si, ela simplesmente desempenha uma função para que ela foi criada. Há diversos campos dentro da inteligência artificial fraca e um deles é o processamento de linguagem natural, né? Por exemplo, Siri, Google, o sistema da Google, né? Que você conversa lá com o celular, isso são seus softwares de processamento de linguagem natural para tentar compreender o que o ser humano fala, que trata de estudar e reproduzir processos de desenvolvimento que resultaram no funcionamento normal da própria língua, tá? Muitos destes campos utilizam softwares específicos e linguagem de programação criada para suas finalidades. Então sempre vai ter uma finalidade, tá? Sempre o programa vai ser criado para algo. Por mais perfeito que ele seja, ele só faz aquilo. Um exemplo bastante conhecido é o que há uns anos atrás, né? Era um programa chamado ALICE. É uma sigla, tá? Para Artificial Linguist Internet Computer Entity. Ou entidade computadorizada de linguagem artificial para a internet. Um software que simula uma conversa humana. Programado em Java e desenvolvido com regras de heurística para os caracteres de conversão. Para quem não sabe, heurística é um ramo da ciência que vai estudar melhores condições para se desenvolver e realizar uma solução de um problema, tá? Dentre outras coisas que a heurística estuda. Seu desenvolvimento resultou no que a gente chama de AIML, tá? Artificial Intelligence Markup Language. É uma linguagem específica para tais programas e seus vários clones, chamado de Alice Bots. Aqui foi o precursor, esse cara aqui foi o programa precursor dos sistemas que a gente conhece de reconhecimento de voz hoje, tá? Então ele foi desenvolvido lá em Java, alguém programou ele. Muito dos
trabalhos neste campo têm sido feitos com simulações em computador de inteligência baseado num conjunto pré-definido de regras. Tá? Poucos têm sido os progressos na área de inteligência artificial forte, mas dependendo da definição utilizada sobre inteligência artificial, pode-se dizer que avanços consideráveis na inteligência artificial fraca já foram avançados. Realmente, né? Se a gente for parar para pensar no próprio aplicativo aí, no próprio celular, como era 10 anos atrás e como é hoje, né? 10 anos atrás não tinha lá um Siri no iPhone. Hoje em dia, né, a gente já tem ali um agente que conversa conosco, que abre funcionalidades que a gente pensa para ele abrir, que até digita uma mensagem dependendo de como for configurado, né? Então se mudou bastante em pouco tempo, se for ver. Resolução de problemas então com inteligência artificial, né? Aqui vem a parada, né? O tchan. Por que gastar tanto dinheiro com inteligência artificial, né? Normalmente para se resolver problemas de uma forma mais rápida. Então tudo na TI, tudo na informática, tudo que é investido normalmente é para melhorar o sistema de tomada de decisão, a solução de problemas, tá? Com a inteligência artificial não é diferente. Se busca soluções de problemas mais rápidas, por isso se investe tanto dinheiro no ramo, tá? Com base nos estudos de comportamentos de indivíduos que resolvem problemas simples em laboratório, esses dois caras aqui, Newell e Simon, desenvolveram alguns programas para simular aspectos do comportamento inteligente e racional. Então foram programas aí criados. Um de seus principais programas é chamado de solucionador de problemas gerais. Pode ser resumido em poucas etapas. O primeiro, se grava as declarações realizadas por alguns indivíduos que verbalizam seu pensamento enquanto resolvem os problemas. Então a pessoa está lá desempenhando a função, fazendo o que ele sabe fazer, e ao invés dele só fazer e pensar, ele fala o que ele está pensando. A seguir, o teórico, né, a pessoa ali que desenvolveu o programa, ele ensaia algumas hipóteses acerca desses processos que foram verbalizados, tá? Então, coisas que poderiam estar envolvidas com esse processo de solução do problema dado. Então a pessoa vai verbalizar isso, né? Então eu sou profissional lá de uma determinada área, eu vou me submeter a esse teste aqui, eu vou resolver lá um determinado problema e vou ir falando os passos, o que eu estou pensando para solucionar. E aí, em um segundo momento, a pessoa aqui que está trabalhando no programa vai vir e vai fazer algumas perguntas sobre possíveis coisas que possam ocorrer nesse processo de tomada de decisão. A partir dessas hipóteses é estruturado então um programa, tá? Que, em sua opinião, né, na opinião desses dois estudiosos aqui, simulará o relato gravado, tá? Finalmente, após processar esse programa num computador digital, ele compara o relato do indivíduo com o roteiro da máquina. Então, esses dois caras, o que eles faziam? Eles criaram um programa, por exemplo, um programa para auxiliar, sei lá, na tomada de decisão contra a logística de entrega de produtos lá de uma determinada empresa, um exemplo. Aí ele ia lá e conversava com o profissional da área. O cara falava, para solucionar determinada situação eu pensaria assim, eu faria assim, se acontecesse isso eu contornaria dessa forma e assim por diante. Eles iam, jogavam essas informações para uma máquina, para um computador, verificava quais que eram as respostas que esse programa que eles criaram daria e comparava com a resposta lá do ser humano para ver o quanto que era, né, similar ou não. Os pesquisadores do projeto então admitem, neste caso, que as estratégias utilizadas pelo computador
são análogas àquelas realizadas pelo indivíduo, ou seja, são iguais, tá? Do contrário, o programa deverá ser modificado com base nas discrepâncias encontradas durante o confronto das palavras. Então, o que era igual, a maioria das coisas era igual. O que era diferente, ele ia lá e reprogramava. Ou seja, ele está treinando o programa diante de uma situação, né, real. O mesmo procedimento é repetido até que o ajuste seja satisfatório e obtido, né, a mesma solução que a pessoa em si daria. A partir daí ele joga esse programa para se passar no teste de Turing. Então essa é a forma que eles usam para ir aperfeiçoando a inteligência artificial. Ou seja, até os fluxos de palavra produzida pelo computador e pelo sujeito humano sejam praticamente indistinguíveis para um examinador humano. Na verdade, o que acontece? E todo esse princípio aqui que essas duas pessoas aqui eles estão utilizando para tentar passar no teste de Turing é o princípio de inteligência artificial hoje. Você cria o programa, você treina ele para uma situação até que esse treinamento ele seja o mais similar possível ao que um humano desenvolveria. Como é uma máquina, um programa de computador que não cansa como um ser humano, que não pensa em outra coisa, entre aspas, né? Pensa em outra coisa, que não faz outra coisa a não ser essa função, então ele acaba tendo mais, em alguns aspectos, mais sucesso. Por quê? Você é humano, você trabalha lá no setor de logística, mas se você tiver um filho doente em casa, o seu rendimento cai. Uma máquina não tem esse tipo de problema, né? Se você tiver um problema de saúde, seu rendimento cai. Uma máquina não tem esse tipo de problema. Então, nesse aspecto, a máquina sobressai ao ser humano. Mas sempre vai precisar ser treinada mediante uma solução que alguém daria, tá? E retreinada. Esse processo ele acontece várias e várias vezes. Vantagem e desvantagem, então, de se usar a tecnologia da informação. E aqui vamos falar das vantagens. Redução de erro, uma vez que máquinas, né, que desempenham inteligência artificial são mais resistentes, têm maior capacidade de suportar ambientes hostis, reduzindo chances de falharem em seus propósitos, tendo a possibilidade de alcançar um maior grau de precisão. Galera, uma máquina, como eu já disse, não cansa, não dorme, não para, a não ser que acabe a energia e não tenha gerador. Não tem problemas fora do trabalho, é aquilo ali, pronto. Então, galera, é interessante. Deixa eu só silenciar aqui um negócio aqui. Sair aqui do meu WhatsApp que tá aqui no meu headset, tá atrapalhando. Eu não vi que estava online, desculpa aí, galera. Não sei nem se aparece aí para vocês o som, mas me atrapalha aqui. Então, não existe cansaço para esse tipo de situação, né? A máquina, o robô lá mecânico, o braço mecânico que monta lá dia e noite peças numa linha de produção automobilística, ela não para, o ser humano para, né? Existe um limite. Então tá aqui a primeira vantagem, né? Esse limite as máquinas extrapolam. Exploração, tá? Quando eu falo em exploração, devido à programação de robôs, eles podem realizar trabalhos em lugares onde normalmente o ser humano não conseguiria, tá? Então, por exemplo, eles podem explorar minérios em locais onde um ser humano não poderia ir. Descer profundidades no mar onde um ser humano não poderia ir. E assim por diante, né? Então, as situações onde você pode colocar uma máquina, ela acaba se sobressaindo em alguns aspectos também. Em alguns locais é bem melhor você utilizar uma máquina, ou seja, só é possível utilizar uma máquina. Então daí
a ideia de inteligência artificial ela é uma vantagem. Por exemplo, a NASA vive enviando para o espaço sondas espaciais. Vá em lugares onde o ser humano não conseguiria ir. Por exemplo, Saturno, né, o gigante gasoso do universo. Só chegou perto desse planeta com sondas espaciais. O ser humano nunca conseguiu chegar perto. E nem conseguiria. E se conseguisse entrar na atmosfera, morreria. Então, se você pesquisar um pouquinho sobre, vocês vão ver que a inteligência artificial ali ela se tornou importante. Em aplicações diárias, tá? É uma vantagem também, uma vez que a inteligência artificial é empregada em algumas instituições financeiras, bancárias, para organizar e gerenciar dados, tá? A sua utilização está presente em vários mecanismos do cotidiano, por exemplo, o GPS, tá? A correção de erros de digitação de ortografia, dentre outros, tá? Então existe uma inteligência artificial fraca por trás, por exemplo, do GPS, para analisar o melhor tráfego, qual que é a melhor forma de se chegar a um lugar, qual que é a forma mais rápida. Aqui no Word, quando ele bota uma correção de erros, é considerado uma inteligência artificial fraca, porque ele está analisando um idioma e está corrigindo o que está errado ou não, tá? Então, essas aplicações diárias, ela acaba se tornando uma vantagem, tá? E por último, as máquinas não têm pausa, como eu já frisei várias vezes, né? Não precisa de intervalo, não se para, a não ser que se tenha que dar manutenção. Então, nesse sentido, são infinitamente melhores do que o ser humano, né? Você pode ligar o seu computador aí na sua casa e deixar ligado uma semana, um mês sem desligar. Mas se você tentar ficar acordado uma semana, um mês sem dormir, você provavelmente vai morrer, né? Então essas limitações elas existem, tá? E as desvantagens, né? Existem também. Desvantagens. A primeira desvantagem é o alto custo, tá? Se trabalhar com inteligência artificial, desenvolver inteligência artificial, além da complexidade que envolve isso, é difícil a manutenção e é caro, né? Tem que se investir demais. Então, nesse sentido, requer muito tempo e recurso, muito tempo e dinheiro, tá? Então, essa é uma desvantagem. A inteligência artificial ela não tem criatividade, ela faz o que ela foi programada para desenvolver. Então, é outra desvantagem, tá? Então ainda não simula o cérebro humano, ela simplesmente replica uma ação que ela foi programada para fazer. E causa de desemprego, tá? Como são capazes de executar tarefas exclusivas do ser humano de maneira otimizada e eficiente, afinal não cansa, né? Como a gente já disse, ele acaba desempregando, né? Algumas áreas aí da indústria acaba desempregando pessoas, né? A exemplo mesmo, linhas de montagem de carro, como eu já falei várias vezes na aula. Porém, né? Se a pessoa se especializa, né? Hoje em dia, no mercado de trabalho, ele exige pessoas especializadas, né? E exige estudo para absorção dessas pessoas no mercado de trabalho. Ela sempre vai estar empregada. É difícil para quem não se atualiza, né? Hoje em dia até um trator que alguém dirige na cana tem inteligência artificial, né, das usinas aí. Então é complicado, né? Tem que existir um aperfeiçoamento por parte também das pessoas, tá? Quando isso não ocorre, ocorre o desemprego. Áreas de aplicação então da inteligência artificial. Antes de entrar aqui, eu quero comentar um negócio com vocês. Ontem eu estava montando essa aula aqui e postei uma foto desse slide, escutando uma musiquinha e montando a aula, né? E coloquei lá no status do WhatsApp isso, e um amigo meu veio, mas existe desvantagem, né? Ele me questionou a respeito. Falei, existe, né? Algumas delas são essas que eu listei aqui para vocês.
E ele falou uma frase interessante e eu pensei comigo, vou levar para aula. Ele falou assim: isso não é uma desvantagem, isso é um efeito colateral. Galera, depende do ponto de vista, né? Eu não acho que seja um efeito colateral, para mim é uma vantagem. Mas aí fica a cargo de cada um, né? Ele fala, para ele a inteligência artificial não tem desvantagens. Para mim, o simples fato de desempregar alguém, de uma pessoa que trabalha em um lugar ser trocada por um robô para desempenhar a função dela, já é uma desvantagem. É uma vantagem para um e desvantagem para outro. Se você for ver do ponto de vista de quem perde o emprego, é uma desvantagem. Do ponto de vista da empresa, é uma vantagem, né? Então, assim, efeito colateral pode ser. Fica aí a frase aí para vocês pensarem sobre isso. Bom, áreas de aplicação da inteligência artificial. A primeira área aqui, sistemas cognitivos multimodais, tá? O que seria isso? São softwares que simulam chatbots para interagir com pessoas, tá? Exemplo aqui vem texto, fala, para tentar distinguir o tom de voz, orientação da cabeça, corpo, expressão facial, dentre outras modalidades, tá? Então são softwares aí que tentam interagir com o ser humano de alguma forma, né? Entra aqui os chatbots, onde você digita lá alguma coisa e mediante algumas palavras que ele identifica lá, ele vai tomando ações, as ligações que a gente faz, e aí você fala uma palavra e ele assume outra ação, e aí vai, né? Aplicações de raciocínio baseado a casos, tá? Então, a sigla para esse tipo de aplicação é chamada de RBC e é utilizado aí para análise financeira, análise de risco, controle de processos, tá? Então também é bem utilizado. Em jogos, tá? É muito utilizado inteligência artificial em jogos, tá? Hoje em dia, se você pegar jogos atuais, praticamente os personagens desses jogos eles tomam ações diferentes toda hora, tá? Então é bem diferente você pegar um jogo de Super Nintendo para um jogo de hoje. Existe uma inteligência artificial lá por trás, tá? E o primeiro programa que se tornou famoso nesse sentido de inteligência artificial foi um programa de partida de xadrez que venceu o Kasparov, né? Um placar de 3-5 e 2-5, tá? Então foi em 97 isso. Para quem não sabe, o Kasparov foi o campeão mundial de xadrez aí mais famoso da história. O cara era um gênio jogando xadrez e o computador ganhou dele, tá? Então esse programa se tornou famoso por conta da inteligência artificial ali por trás, tá? Controle autônomo. Sistema de visão do computador, no caso se chama Alvin esse sistema, tá? Ele foi treinado para dirigir um automóvel mantendo-o na pista. Ele foi colocado numa minivan que foi controlada aí por um computador chamado Navilab e percorreu uma distância aí de 4.600 quilômetros lá nos Estados Unidos, onde ele se manteve na direção do veículo por 98% do tempo. Então é um programa aí, né, que foi famoso também. Hoje em dia é aplicado em outras tecnologias, né? Tem o Tesla lá que ficou famoso um tempo atrás porque falavam que ele iria ir aos locais sem interação humana e parece que matou alguém lá nos Estados Unidos e deu toda aquela repercussão. Mas se é utilizado, já se tem a ideia do controle autônomo aí de automóveis, né, com inteligência artificial. Planejamento logístico, tá? Surgiu a ideia de planejamento logístico. Quando se diz planejamento logístico, estamos falando aqui de melhor rota, né? Traçar a melhor rota para algo. Surgiu na guerra isso daqui, tá? No Golfo Pérsico, as forças armadas elas precisavam otimizar aí a distribuição de ferramentas, tá? De armas, dentre outras coisas. E surgiu o DART,
que era uma ferramenta aí que ajudou a otimizar os trajetos de transporte, tá? Isso envolveu mais de 50 mil veículos na época, transporte de carga aérea e vários outros tipos de transporte, tá? Então ele traçava as melhores rotas, tá? Isso permitiu com que se otimizasse várias coisas nessa época aí para as Forças Armadas, e essa metodologia usada veio depois a se chamar DARPA, tá? E se tornou uma aplicação que deu aí, em termos de evolução nessa área aí, cerca de 30 anos aí de evolução, e foi investido e é até hoje muito dinheiro nessa área, tá? Então surgiu aqui a ideia de usar a inteligência artificial para determinar logística. Vários outros sistemas de tradução e robôs que auxiliam até hoje, até mesmo em cirurgias, tá? Então, hoje em dia, a aplicação de inteligência artificial fraca, ela está em muitas áreas, tá? Se você for pesquisar ramo da medicina, tem robôs lá que auxiliam o médico lá numa cirurgia. Se você for pesquisar, sei lá, o ramo da agricultura, tem inteligência artificial aplicada hoje na agricultura de precisão. Então hoje em dia sobrevoa-se uma área com o drone por meio de análise de imagem, de um software que analisa essa imagem, se dá lá, se está faltando ou não nutriente naquela área. Então a aplicação é infinita, tá? E basicamente, que eu tenho para falar para vocês de introdução sobre inteligência artificial é isso. Porém, eu quero dúvidas. E aí, galera? Que temos de dúvidas? Pode mandar aí. Nada? Nenhuma? Nadinha, nadinha? Todo mundo de boa? Bom, galera, aqui é o seguinte, então. Na próxima aula, a gente vai continuar aqui vendo alguns pontos importantes, tá? Sobre a aplicação da inteligência artificial. E já vou começar a tomar algum rumo para a gente desenvolver algum trabalho aqui. Eu vou aproveitar então o fim aqui da aula, né? O fim ainda tem aqui uma meia hora para falar com vocês sobre sistemas de avaliação, fazer chamada, dentre essas coisas, tá? Então, sobre a aula aqui, ó, eu estou parando a gravação que eu vou colocar no YouTube, tá? Deu 1 hora e 3 minutos.